Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre System Center Configuration Manager 2007. E o título deste tutorial é Pré-requisitos para o SCCM. Tá, agora o próximo passo vai ser o que a gente vai fazer. Vamos fazer a instalação do SQL. Nesse meu caso é o SQL Server 2005, tá? A versão Enterprise. Eu estou instalando o SQL no mesmo servidor que o SCCM. Eu vou manter aqui, né, a minha base de dados para o SCCM no meu servidor primário. Eu posso muito bem também separar isso em outro servidor, tá? Em um servidor é a base de dados, em outro servidor seria aí o site primário. Porém eu resolvi manter aqui no mesmo servidor por questão de tamanho, tá? É só uma demonstração aqui para vocês, não teria necessidade. Mas dependendo do teu ambiente, se você estiver monitorando muitas máquinas, né, na hora de você estar fazendo o seu planejamento, é bom considerar isso também, separar aí a base de dados do site primário ou site central, tá? Então a instalação do SQL também não tem muito segredo, a gente vai acompanhar agora, tá? Acessando o wizard de instalação, a gente tem aqui na primeira tela, só clicar no botão Next. Tá? Como a gente pode ver, o SQL passa aí uma verificação de pré-requisitos para a instalação dele. Estão todos aprovados, todos os requisitos, só clicar em Next. O assistente vai carregar as informações que ele precisa para a instalação. Tá, aqui é só confirmar, esses são os seus dados de registro, seu nome, né, a companhia, enfim. Clica no botão Next. Agora aqui, tá, a gente vai selecionar os componentes que a gente quer instalar. Eu seleciono aqui o SQL Server Database Services. Estou selecionando também o Reporting Services, tá? Eu vou deixar bem claro que esse, né, o Reporting Services, esse é um componente que a gente não necessariamente precisaria instalar para fazer a implementação do SCCM, tá? Os reportes os relatórios do SCCM, eles não são dependentes do Reporting Services. Ou seja, eu poderia estar fazendo a instalação do SQL Server só selecionando a opção SQL Server Database Services. Porém, como mais pra frente, né, num próximo vídeo, eu vou demonstrar, né, a integração que o SCCM faz dos seus relatórios com o Reporting Services no SCCM R2, então já estou fazendo a instalação aqui de uma vez para estar economizando esse tempo, tá? Então é importante também clicar no botão Advanced, né? Geralmente a gente acaba instalando esses componentes e também Management Tools, que está dentro de Client Components. Management Tools a gente instala para a gente ter uma interface aí para acessar, gerenciar a nossa base de dados através do SQL. Tá? É importante a gente selecionar esse componente também. Tá, o que eu faço aqui também é alterar, né? Eu seleciono aqui o Database Services, clico em Browse, porque eu costumo alterar o caminho, né? o disco no qual eu vou estar instalando a base de dados e de logs do SQL. Então eu seleciono aqui o meu disco para essa função, no meu caso é o S, clico em OK. Meu Reporting Services automaticamente já assume o S também, tá? Poderia manter a instalação no C2 pontos também? Poderia, sem problema algum. O que você precisa levar em consideração aí é a performance. Se você tem um servidor que aguentaria, né, por performance, a instalação no mesmo, né, local do sistema operacional, né, isso é importante também, mas melhor prática a Microsoft é separar a instalação e as bases de dados do SQL em outro disco ou em outro servidor, tá? Aqui a gente clica no botão Next para avançar. Instância, eu vou manter a instância padrão porque eu estou utilizando esse SQL só para o meu SCCM, porém também não teria nenhum problema se eu estivesse fazendo a instalação com uma instância nomeada, tá? Clica em Next.
aqui o que eu estou fazendo? Eu vou utilizar aqui, não vai ser uma melhor prática, porém também não tem nenhum problema se você trabalhar dessa forma. Eu vou utilizar, né, o System Account como local system. Geralmente a gente seleciona aí uma conta de domínio para trabalhar como System Account para o serviço de SQL, tá? Aqui nesse meu caso a gente escolhe local system, também não vai ter nenhum problema. Vai mantendo o padrão agora até o final do assistente, não precisa fazer nenhuma alteração. Caso você precise fazer alguma alteração devido ao padrão da sua organização também, isso precisa ser homologado na hora de fazer a implementação com a SCCM, então é sempre bom testar. E a gente chega aqui na parte do assistente em que serão feitas as instalações de todos os componentes do SQL. Tá, geralmente esse processo leva um pouco mais de tempo do que a gente pode ver aqui no vídeo, mas para não perder aí o nosso tempo só esperando aí o processo, eu dei uma adiantada. Clica no botão Next. Estamos aí com o SQL instalado agora. E é só concluir o assistente, tá? É importante também a gente fazer a instalação. A gente não pode esquecer, aliás, de fazer a instalação do Service Pack 2 para o SQL, tá? É um pré-requisito isso para o SCCM. Então a gente não consegue fazer a instalação aí do SCCM sem o Service Pack. No mínimo um Service Pack 1, porém já estou instalando o 2 pelas correções necessárias, tá? Eu executo o Service Pack 2, ele pode ser feito, o download dele é feito, aliás, no site do Microsoft Downloads. Executei aqui o assistente de instalação, clico no botão Next, primeiro passo, aceito o termo de uso, Next novamente. Nessa parte eu tenho a informação de o que será, né, atualizado, Next de novo. Nesse meu caso aqui eu vou estar aplicando o SP2 no meu Database Service e no Reporting Services também, tá? Como vocês podem ver. Clico em Next. Next novamente. Nessa tela eu tenho aqui a informação de que esses processos do SQL estão rodando, eles estão em funcionamento. Necessariamente, para aplicar o SP2, eu preciso ou parar esses serviços e fazer a aplicação sem reiniciar o servidor, ou eu faço a instalação, como eu vou mostrar para vocês agora, com os serviços rodando, e depois da instalação do SP2, necessariamente eu vou precisar reiniciar o servidor. Como esse meu servidor é um servidor de implementação do SCCM e por enquanto eu não tenho nenhuma outra tecnologia, eu resolvi não parar os serviços, porque eu posso reiniciar esse servidor por enquanto quando eu bem entender. Não preciso ter nenhuma janela de manutenção, porque eu não tenho nenhum outro serviço aqui rodando no servidor, né? Então é importante. Porém, se você está fazendo a instalação do SCCM, do SQL, aliás, em um servidor que você já tem ele em produção, algum outro aplicativo, seria, né, importante a gente parar o serviço antes de instalar o SP2 para não precisar reiniciar o servidor depois, tá? Então eu não paro os serviços dessa vez, só clico no botão Next. E por fim, clico no botão Install para começar a instalação. Novamente eu edito um pouco aqui para ir um pouco mais rápido. A instalação geralmente acaba demorando um pouco mais que isso, mas para a gente não perder tempo com essa parte eu só adiantei aqui um pouco. Como eu havia falado para vocês, essa informação para que as alterações do SP2 surtem efeito no SQL, eu vou precisar realizar aí, né, fazer o reinício do servidor, tá? Então eu clico em OK, isso é só um aviso. Vamos clicar em OK, isso. Aí Next para continuar. E por fim, eu tenho aqui essa caixa, eu desmarco ela porque eu estou instalando o meu SQL SP2 no Windows 2003, tá? Então eu não preciso dessa opção marcada, só se eu estivesse instalando no Windows 2008 ou Windows Vista, para fazer aqui as alterações com relação a permissões, adicionar grupo de administrador, enfim.
tá? Só para concluir, clique no botão Finish. E é isso daí, a gente instalou o SQL. Agora o próximo passo é reiniciar o servidor, porque eu resolvi fazer dessa forma, ao invés de parar os serviços antes de instalar o SP2, que seria uma alternativa também.